da... Senhor Deus, Pai de amor, de graça e misericórdia, em nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, diante da tua presença nos colocamos agora, quando estamos dando início a esta live. Senhor, quero pedir a tua bênção, agradecer pelos problemas que nós tivemos, mas tu, Senhor, em todas as coisas tu tens um propósito. Por isso eu te louvo, te glorifico por tudo. Perdão por aquilo que ainda não tinha feito no tempo hábil. Te louvo, Pai, por isso, e te agradeço e peço perdão em nome de Jesus. Agora abençoa cada vida, cada um que vai estar conosco, que vai compartilhar, cada um que tem estado ouvindo, meditando na tua palavra. E nesta noite, Senhor, venha falar aos corações, venha tocar vidas, e que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração, e que através dela, Senhor, nós possamos ver vidas serem transformadas e o teu nome sendo louvado e glorificado. Pois eu oro e peço sobre nós a tua bênção e a tua direção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, vamos lá, vamos à nossa meditação de hoje, porque Jesus é bom. Enquanto isso, nós vamos entrar agora no momento da palavra. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero falar, como já disse, vamos estar falando sobre 2 Coríntios 11, de 8 a 9, 13, 14, 18, 27, 29. É um prazer muito grande, meu amado irmão, poder estar aqui com você nesta noite, para que nós possamos refletir, né, juntos sobre um tema tão profundo e significativo, que é amar e poder dar-se em sacrifício, e um sacrifício não coletivo, é um sacrifício pessoal, porque é muito fácil você oferecer aos outros, os animais, oferecer as coisas em sacrifício, mas quando você tem que oferecer a si mesmo em sacrifício, as coisas mudam completamente, porque nós somos muito protetor de nós mesmos, né? Então, nós precisamos aprender, por isso vamos hoje explorar o que significa oferecer-se em sacrifício à luz das Escrituras, especialmente segundo o contexto que escreveu as cartas de Paulo à igreja em Coríntios. Vamos começar, portanto, a meditar hoje em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Diz assim o texto bíblico, presta atenção, não é para você abrir a Bíblia agora, é só para você prestar atenção, que eu estarei lendo com você, ou para você. Despojei outras igrejas, recebendo delas salário, para vos poder servir. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram o que me faltava, e em tudo me guardei de vos ser pesado. Ainda me guardarei. Veja só que palavra gloriosa que Paulo escreve. Aqui vemos Paulo falando sobre o seu ministério, como ele se dedicou ao serviço dos coríntios, ou da igreja, ou do povo que vivia em Corinto, sem ser um fardo para eles. Ele aceitou a ajuda de outras igrejas para poder se dedicar integralmente e servir a igreja em Corinto. Isso nos mostra um exemplo de sacrifício pessoal. Paulo abriu mão do seu direito de ser sustentado pela igreja que ele estava servindo, para não ser pesado a eles. Agora vamos meditar por que é que isso aconteceu. A igreja em Corinto era uma igreja formada por pessoas cultas, bem formadas, eram pessoas acostumadas à religião, eram pessoas acostumadas à religiosidade. E eles tiveram um encontro com Deus. E através disso, através do Espírito Santo, eles foram convencidos do pecado, né? Foram convencidos, se converteram ao Evangelho. Mas algumas coisas, algumas práticas, eles não deixaram de lado. Eles não abandonaram, por exemplo, a avareza.
eles não abandonaram a promiscuidade que havia entre eles não abandonaram, eles viviam uma vida em Cristo e no mundo, né? Então, quando Paulo fala que não quis ser pesado a eles, é exatamente o que acontece muitas vezes em muitas igrejas nos dias de hoje. As pessoas vão para a igreja, as pessoas participam do culto, as pessoas adoram a Deus, as pessoas glorificam a Deus, cantam, batem palmas, choram, mas, infelizmente, elas não têm o prazer de ofertar, o prazer de contribuir, de sustentar a igreja. Muitos acham que o pastor vive de vento, outros acham que a igreja onde ela está localizada não tem custo de luz, não tem custo de água, não tem custo de aluguel do salão, de pagamento da prestação do salão ou da sala, acha que nada tem custo, tudo é de graça. O pastor não tem que morar, a igreja, muitos acham que o pastor tem que trabalhar. Mas se você ler as Escrituras, ela é muito clara. O apóstolo Paulo escreve claramente que o pastor deve viver do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Por quê? Porque ele diz claramente que aquele que milita não deve militar em outra coisa, ele deve se cuidar exclusivamente da igreja, né? E aí é que está, como é que ele vai cuidar da igreja se a igreja não o sustenta, se a igreja não contribui, se a igreja não participa? Esse foi o grande problema da igreja em Corinto. O que Paulo fez em Corinto? Ele trabalhou com as suas próprias mãos, até que chegou Timóteo e Silas chegaram a Coríntios, e ele então pôde se dedicar ao evangelho, pôde se dedicar à obra de Deus, porque alguém veio para sustentá-lo. Quando ele diz que ele recebeu apoio de outras igrejas, foi a igreja da Macedônia que ajudou Paulo, que sustentou Paulo para que ele evangelizasse na Grécia, para que ele evangelizasse em Corinto, em Éfeso, enfim, ele que a região pobre daquela época, como ainda é hoje, ainda não é um país muito rico, mas é um país lindo. Mas a Macedônia, naquela época, eles fizeram questão de contribuir para a manutenção de Paulo, para investir no ministério de Paulo. Por quê? Porque as pessoas que havia em Corinto não tinham prazer em fazer isso. Então Paulo se ofereceu a si mesmo, deu de si mesmo, procurou de todas as formas fazer o melhor na obra de Deus. Agora vamos avançar um pouquinho para o versículo 13 e 14, diz assim: porque preste atenção que este ensino de hoje é muito forte, irmão. Esse ensino de hoje é muito forte, preste atenção. Verso 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos ou falsos pastores são obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo aqui, irmão, alerta a igreja em Corinto sobre os falsos pastores que se infiltraram na igreja. Aqui nós vemos o sacrifício pessoal de Paulo, também envolve a verdade e a integridade. Irmãos, é muito mais fácil você mentir, é muito mais fácil você ser hipócrita, é muito mais fácil você ser um falso, mas se você quer ser um servo fiel ao Senhor, você precisa, independente ou apesar de perder pessoas, apesar de ver pessoas virarem as costas para você, é preferível você viver sozinho, falando para ninguém, do que falar mentira ou enganar. Veja o que aconteceu no Jardim do Éden. Preste atenção do que aconteceu no Éden, irmão. O Éden foi o lugar onde Deus vivia. Preste atenção. O Éden foi o lugar onde Deus vivia. O Éden foi o lugar onde o próprio Deus passeava diariamente. O Éden foi o lugar onde Deus ensinava pessoalmente as pessoas. Então, alguém chega às vezes e fala assim: o pastor não tem unção de Deus.
Aí, outra mensagem aqui. Ei, pastor Hernanda, paz do Senhor Jesus Cristo. A paz, irmã Helena Venâncio. Ô, mãe Helena, que coisa linda. Obrigado. Obrigado. Então, veja, o próprio Deus era que testemunhava, era o próprio Deus que falava com eles, era o próprio Deus que estava ali, né, ministrando. E o que acontecia? O que aconteceu no meio disso? Adão e Eva viraram as costas para os ensinos de Deus. E isso acontece no dia de hoje? Sim, acontece no dia de hoje. Irmão. As pessoas, infelizmente, as pessoas estão muito mais preocupadas em satisfazer o seu eu do que agradar a Deus, do que honrar a Deus, do que servir a Deus. Veja o que aconteceu lá no Éden. O próprio diabo chega perto de Eva e diz: ah, Eva, por que você não come o fruto? Irmão, é possível, no lugar onde Deus está, o diabo vir, né, na forma de uma serpente, usar uma serpente para enganar Eva? E você acha que nos dias de hoje você não será confrontado com o próprio diabo usando pastores, usando apóstolos, usando evangelistas, usando profetas para enganar as pessoas, para tirar as pessoas da presença de Deus? O que a serpente fez no Jardim do Éden? Ela foi lá, ela foi para tirar Eva e, consequentemente, Adão da presença de Deus. O único prazer que o diabo tem é matar, roubar, destruir, tirar você da presença de Deus. Eu vi hoje ontem eu ouvi um testemunho de um pastor dizendo que ele estava ensinando na igreja e chegou um irmão que durante muitos anos congregou com ele. Durante muitos anos havia congregado com ele. Ele se converteu com o pastor, ele foi batizado nas águas pelo pastor, foi através do pastor que ele foi batizado com o Espírito Santo, foi através do pastor que ele foi tocado por Deus. Durante anos ele congregou. Mas um dia ele foi para uma vigília, ele foi para um monte, e lá no monte, orando, veio uma mulher, uma profeta, e profetizou para ele: o lugar aonde você está já venceu o seu tempo, está na hora de você mudar. A tua lugar ali, o teu tempo acabou. Engraçado, irmão, essas coisas. Que aí o rapaz chegou, depois de tantos anos servindo a Deus na igreja, foi lá falar com o pastor: pastor, eu quero lhe agradecer o tempo que estive com o irmão, mas meu Deus disse que agora o meu tempo aqui acabou. E o pastor olhou para ele e falou: como é que foi isso? Conta essa história para mim, como é que acabou o teu tempo aqui? E aí ele contou a história que a profeta falou. Eu fiquei até arrepiado, pastor, foi a profeta. Aí ele falou assim: olha, esse negócio de arrepiar, se você morder alguma coisa de metal, você se arrepia também. Arrepiar não significa que é a presença de Deus, significa que você está emocionalmente envolvido. Mais nada, mais nada. Toda palavra tem que se fechar com as Escrituras. Toda profecia tem que se fechar com as Escrituras. A palavra de Deus diz assim: ficai no lugar que o Senhor te chamou. Então, se Deus te chamou, por exemplo, o irmão foi lá. O irmão, vou citar aqui o exemplo, o nosso irmão Hércules. O irmão Hércules mora longe da igreja. Mas um dia, ele saiu da casa dele e veio até a nossa igreja. Teve um encontro com Deus. Trouxe a esposa dele, né, a nossa irmã Eliane. Foram para lá. Chegaram lá, congregaram, Deus falou com eles na igreja. Agora, de repente, chega aí um fantasioso qualquer, um profeta maluco qualquer: ah, pastor, irmão Hércules, chegou teu tempo lá na Alfa, acabou. Mas como é que é isso? Como é que é isso? Isso não existe, irmão, isso não existe. Deus, quando chama, Deus se responsabiliza pela sua vida. Então não existe esse negócio de que, meu tempo nessa igreja acabou. Não existe. Teve um outro irmão aí comigo, anos está servindo a Deus comigo, sempre foi fiel. Um dia ele chegou para mim e falou: pastor, Deus mandou eu agora evangelizar, sair por aí para poder falar de Jesus. Eu falei: mas como é que Deus mandou você sair da igreja para fazer isso? Se Ele manda você ficar na igreja para fazer isso? São coisas malucas, irmão, que as pessoas fazem e acham que estão agradando a Deus. Irmão, só agrada a Deus quem faz a vontade de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aí o que o apóstolo Paulo faz aqui? Veja só, Paulo, portanto, alerta a igreja em Corinto sobre os falsos pastores que se infiltraram na igreja. Portanto, ele se sacrifica ao denunciar o erro,
sabendo que isso poderia trazer-lhe ainda mais problemas. Portanto, irmão, amar e sacrificar-se não é apenas um ato de serviço, mas também é um ato de proteção à verdade. Jesus disse claramente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando que a verdade te liberta, irmão? Quando você está firmado na igreja. A verdade te liberta quando você passa a obedecer às Escrituras. A verdade te liberta quando você passa a ter uma aliança real com o Senhor. Aí a verdade te liberta quando você passa a expressar o amor para com a igreja, para com o pastor da igreja, para com a edificação da igreja, a construção da igreja. Quando você começa a trabalhar na edificação da igreja, na construção da igreja, pode ter certeza absoluta que Deus vai ouvir a tua voz. Ah, pastor, mas eu acompanho todas terça e quinta-feira a sua live. Eu acompanho, eu ouço a sua mensagem. Irmão, você acompanhar a live que eu faço, você ouvir a mensagem que eu faço, que eu ministro, você estar toda terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo na nossa live, não faz de você ser uma igreja. Você só vai ser igreja quando você participar da igreja, tiver aliança com a igreja, tiver unido na igreja. Isso é porque a igreja é o corpo de Cristo. É fundamental você estar unido, fazer parte, estar integrado na igreja. Senão você simplesmente é um ouvinte. Quantas pessoas vão no cinema? O fato deles verem o vídeo não fazem ele fazer parte do filme. Eles simplesmente viram. Foi uma diversão. Para muitos, a live é só uma diversão. Para muitos, a live é só um momento de distração ou para preencher um vazio. Irmão, isso não resolve nada. Eu e você precisamos estar alinhados com Cristo. Nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos comungar no Evangelho. Nós precisamos participar do Evangelho. Jesus disse claramente: ide por todo mundo. Então veja, como que eu vou fazer a obra de Deus? Evangelizando. Como que eu vou fazer parte da igreja? Contribuindo. Como que eu vou fazer parte da igreja? Testemunhando, convidando pessoas, participando da igreja, fazendo com que as pessoas tenham um relacionamento com Deus. Isto é ser igreja. Preste atenção. Veja o que aconteceu quando a igreja lá em Jerusalém foi cheia do Espírito Santo. Preste atenção. O que aconteceu com a igreja quando ela foi cheia do Espírito Santo? A primeira coisa, quando Jesus ressuscitou, eles estavam com medo. Preste atenção nesta palavra. Eles estavam com medo. Depois, Jesus se apresentou a eles. Eles não acreditaram, alguns deles não acreditaram. O próprio Jesus, eles não acreditaram no próprio Jesus. Muito bem. Mas Jesus disse: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Jesus falou com mais de 500 pessoas, mas nem 120 pessoas estavam presentes. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: muitas das vezes, as pessoas não estão prontas para ouvir a voz de Deus. O próprio Deus falando, eles não ouviram. O próprio Jesus falando, eles não deram crédito. O próprio Jesus, o próprio Deus, Eva traiu, Adão traiu. O próprio Deus, irmão. Olha, no céu, os anjos deram as costas. 1/3 dos anjos do céu. 1/3 dos anjos. Se tinha 1 milhão, olha, 300 mil anjos abandonaram, 330 mil anjos abandonaram Deus para seguir o diabo. Então você veja que esse negócio de seguir o diabo não é incomum. Então como que você vai se proteger disso? Como? Olhando as Escrituras, irmão, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E é isso que vai fazer você crescer. Quando os discípulos ficaram em Jerusalém, lá no cenáculo, num lugar onde eles participaram da ceia do Senhor, foi no mesmo lugar onde teve a Santa Ceia, foi ali que Deus derramou do Espírito Santo dele, no mesmo lugar, naquele mesmo cenáculo. Veja, quando Jesus derramou do seu Espírito, e todos foram batizados com o Espírito Santo, qual foi a característica dos discípulos? Eles passaram a ser
evangelizadores, eles passaram a ser ganhadores de alma, eles passaram a ser propagadores do evangelho, eles perderam o medo, eles enfrentaram tudo e todos, foram por isso que muitos foram mortos, foram por isso que muitos foram sacrificados. Por quê? Porque perderam o medo. Paulo mesmo botou muitos na cadeia, espancou, matou muitos, e hoje Paulo está numa condição de quê? De ensinar as pessoas a não seguir o ensino demoníaco. E ele diz: no meio de vós há muitos falsos profetas, há muitos enganadores, há muitos falsos pastores. Eu vou contar um testemunho para você. Aqui em Londres, tem muita gente assim. Pessoas que formaram-se igrejas a partir de divisão. Se você ler no livro dos Efésios, em Gálatas, você vai ver que aquele que promove divisão não vai herdar o reino do céu. E, teoricamente, são igrejas bem estruturadas, que acham que estão certos. Eles acham que estão certos. E as pessoas que estão congregando com ele também acham que está certo. Pessoas que sabem que foi uma divisão, sabem que é uma divisão e saem de uma igreja estabelecida para ir para uma divisão. Eles estão participando com quem? Exatamente com o diabo, fazendo a mesma coisa. Eles estão trocando Deus pelo diabo, é a mesma coisa. É complicado isso, é verdade, é complicado. Mas você precisa ouvir a voz de Deus e permanecer fiel. Julgai a todos, avaliai as Escrituras, examinai as Escrituras, porque tende nelas vida eterna. Muitos estavam dizendo: muitos se vangloriam segundo a carne. O apóstolo Paulo diz: eu também me gloriarei. Sou ministro de Cristo, eu falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, perigo de morte muitas vezes. E ele faz aqui a relação das coisas que ele padeceu. Até no final ele diz: olha, fiz jejum, passei frio, o jejum não natural, não jejum por voluntariedade, por fome mesmo. Passou fome, frio, nudez. Paulo então faz uma lista dos séries de sofrimentos e dificuldades pelas quais ele passou. Ele suportou isso por um único motivo: para a glória de Deus e não para a sua glória pessoal. Ele suportou isso não para que ele pudesse ser vangloriado, mas para que ele pudesse demonstrar amor para com a obra de Deus. Se você prestar atenção, quando Ananias foi lá orar por Paulo, Ananias disse assim: mas ele é um perseguidor. O próprio Deus disse: você vai ver quanto que ele vai sofrer por amor do meu evangelho. E é isso que Paulo sofreu muito por causa do evangelho. Isso, meu amado irmão, tem acontecido nos dias de hoje. Muitos pastores, eu não vou ser aqui me comparar a Paulo, mas muitos pastores, como eu, têm sofrido muito no evangelho, por causa do evangelho, por amor a Cristo, renunciado muita coisa por amor a Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a essência do sacrifício pessoal, irmão, a disposição de sofrer, de enfrentar a adversidade por algo maior do que a si mesmo. O prazer de honrar a Deus, irmão. O prazer de servir a Deus. O prazer de adorar a Deus. Você sabe o que aconteceu hoje para mim? Eu raramente posto fotos da minha família ou de mim na minha casa. Mas ontem eu recebi um presente tão grande. Meu filho veio me ver, juntamente com a minha nora, trouxeram uma torta de banana. Eu, meu filho, meus 2 netos, o filho Júnior, Hernani Júnior, veio me ver participando. Tivemos aqui tomamos um cafezinho, participamos de uma comunhão, brincamos, rimos, né? E depois ele foi embora. Eu me senti tão alegre que nós fotografamos a estrada dele, porque foi um evento para mim, foi um evento. Eu estava morrendo de saudade deles, porque faz 3 semanas que eu não os via. Ele saiu de férias, depois ele teve um problema com as crianças que saíram para o retiro, e ele não pôde ir para a igreja, eu não tinha mais contato com ele, e eu sei que, olha, irmão, eu quando conversei com ele
ontem, por telefone, eu danei a chorar de saudade. Eu nunca soube o que era saudade, mas ontem, segunda-feira, eu soube o que é saudade. Aí eu estou olhando agora esse texto aqui e estou vendo Paulo sofrendo por amor a Cristo. Irmão, nós precisamos olhar para Cristo, autor e consumador da fé. Sabe por quê? Porque ele disse, vou para o Pai preparar o lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Jesus, ele estava ministrando fé nos corações, ele estava transformando a vida das pessoas numa vida de esperança, numa vida de alegria, numa vida de paz, numa vida de amor. Irmão, vale a pena servir a Deus, honrar ao Senhor, glorificar a Deus. Aí eu postei, me lembrei agora, postei essa fotografia minha com meus filhos, e uma irmã que se converteu comigo, quando eu fui dirigir a primeira igreja que eu dirigi no Ministério de Santos, em 1993, 1993. Então você veja lá, 30 anos, 31 anos atrás, ela escreveu, Pastor Lara, meu primeiro pastor. Foi ela que se converteu comigo, eu que a levei ao batismo, eu que a batizei, e ela está na igreja até hoje, servindo a Deus, honrando a Deus, cooperando ao Senhor. Tem uma outra irmã que se converteu comigo no meu primeiro culto a livre, em 1983, no primeiro culto a livre, em julho, agosto, setembro, dezembro de 83. Em dezembro de 83, ela se converteu e até hoje ela serve ao Senhor. Os filhos dela servem ao Senhor. O primeiro filho, eu fui lá, apresentei, eu batizei ela, batizei o marido, e os filhos cresceram, eu já estava na missão. Eu quero dizer para você, irmão, vale a pena servir a Deus. A fé, irmão, é isso que Jesus ensinou. Propague o Evangelho, divulgue o amor de Deus, ame ao Senhor, honre a Deus. Não fique andando de casa em casa, honre a Deus, ame ao Senhor. E você vai ver como a tua vida vai mudar, como você vai ser feliz, como você vai ter um lugar colocado no céu, pois Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. Olha, lembrei de um outro testemunho, alguém mandou uma mensagem para mim hoje, estava desesperada, a semana passada ela ligou para mim e eu motivei, animei, alegrei, né? Aí, na segunda-feira, ligou de novo, desesperada. Eu novamente orei por ela, orei, motivei, animei. Hoje ela me ligou, dizendo, pastor, mandou uma mensagem, pastor, obrigado pelas suas orações. Oh, Deus abençoou. Minha filha agora está livre, está liberta. Acabou a infecção, acabou o problema. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos aqui para mudar a mente das pessoas. As pessoas estão aflitas, desesperada, e eu na terça-feira eu falei, não vos conformeis com este mundo, Romanos 12:2, apresentei, mude a sua mente, ame a Cristo, sirva ao Senhor, e a tua vida vai ser completamente diferente. Quando leio o texto, Paulo mostra, irmão, a sua profunda, o seu profundo relacionamento, a sua compaixão para com a igreja em Corinto. Ele se identifica com as fraquezas e os escândalos dos outros, sentindo sua dor, carregando seus fardos. Portanto, irmão, amar é sacrificar-se pessoalmente, significa compartilhar das dores, das dificuldades dos outros, ser solidário, estar presente na luta das pessoas. Para concluir, irmão, nós aprendemos com Paulo que amar é sacrificar-se pessoalmente, envolve um serviço desinteressado, na defesa da verdade, no sacrifício e na disposição para sofrer pelo bem dos outros, pela profunda empatia, pelo profundo sentimento de unidade, de comunhão, de aliança. Por isso, irmão, que nós possamos seguir o exemplo de Paulo, buscando amar neste mesmo nível,
de entrega, de sacrifício. Procurar amar, irmão. Procurar servir. Procurar honrar. Procurar glorificar. Olha aqui, meu amigo Hércules, olha aqui, ó. Olha a mensagem dele. Olha aí. Cadê? Ah, tá aí, ó. Glória a Deus. É isso, irmão. Nós precisamos, irmão. Nós precisamos honrar. Nós precisamos demonstrar amor. Nós precisamos servir com alegria. Nós precisamos dar muito mais do que aquilo que temos recebido. Porque quanto mais nós dermos, irmão, quanto mais nós oferecemos a Deus, mais nós vamos ganhar. Quanto mais nós oferecemos a Deus, irmã Helena já congregou conosco aqui, mais nós vamos ganhar. Sabe por que nós vamos ganhar, irmão? Porque Ele vai recompensar você e eu. Ele vai nos recompensar. Olha, irmão, eu quero declarar um testemunho para você. Eu, sinceramente, estava meio triste, meio desanimado em fazer as lives. Estava meio desanimado. Vou ser bem claro que é uma atividade dura, irmão, dura. Fazer isso é duro. É duro, porque você não tem resposta, né? Você não tem resposta, você não sabe quem está, quem não está, você não sabe quem participa, quem não participa. Então você fica num vazio profundo. Mas aí, Deus mandou uma pessoa na nossa igreja. Deus mandou uma pessoa. Essa pessoa chama-se Hércules Mourão. Ele e a sua esposa, a nossa irmã Eliane. Eles são os motivos de eu estar aqui agora. Eles são os motivos pelo qual eu estou fazendo essa live com o maior prazer do mundo, irmão. Você que está me ouvindo, você que está sendo alcançado por esta palavra, ore pelo Hércules, ore pela Eliane, ore por mim, porque nós fazemos isso por causa do amor que temos por você, para que você possa experimentar mais desse Deus maravilhoso, para de ter uma vida vazia, para de ter uma vida sem sentido, uma vida sem objetivo, para de viver uma vida só de aparência, irmão. Uma vida cristã de aparência. Não resolve nada, irmão. Não te leva absolutamente a lugar nenhum. Mas se você tiver uma vida de adoração ao Senhor, se você tiver uma vida de adoração ao Senhor, irmão, você vai ver a diferença, irmão. Você vai ver a diferença do servir a Deus com amor. Você vai ver a diferença que vai ser a tua vida. Olha, emprego não vai faltar. O teu sustento não vai acabar. Você vai ver multiplicar na tua geladeira, as coisas multiplicando na tua geladeira. Você vai ver as coisas multiplicando no teu dia a dia. Parece que basta você se dedicar ao Senhor, basta você amar a Deus. Sabe quem está falando aqui? É um missionário, irmão. É um missionário. Eu sou apóstolo, não. Apóstolo significa o enviado. É um missionário, irmão, que ama a Deus. É um missionário que está à disposição de Deus, irmão. Não é um missionário perfeito. Talvez eu não seja um grande pregador. Talvez eu não seja um grande profeta. Certamente eu não sou. Tem gente muito melhor que eu. Mas olha, o pouquinho que Deus me deu, eu procuro transmitir para você. A pouquinha graça que Deus tem me dado, eu procuro transmitir, partilhar com você, para que você cresça, para que você viva. Não é simplesmente ser igreja, irmão. Você tem que viver. Ser igreja é viver o Evangelho. Olha, do mesmo jeito que eu falo olhando para esta câmera, sem saber quem está aqui, quem não está, do mesmo jeito eu prego na igreja no sábado, quando temos ali meia dúzia de pessoas, ou na igreja quando estamos com a casa cheia. Para mim não faz diferença. A minha diferença é saber que Deus está operando, que Deus está ouvindo,
que Deus está abençoando pessoas. Seja uma pessoa ou seja 1000. Ah, irmão, eu tive um testemunho domingo, quando saí do culto. Eu fui falar com uma jovem e ela disse: eu já estou em Londres há muitos anos. Eu frequento várias igrejas e eu tenho a minha igreja. Mas o meu pastor não é igual a você. Ela disse para mim. Ela congrega numa igreja e disse: meu pastor não é igual ao senhor. Eu nunca vi um pastor tão amoroso como o senhor é. Eu nunca vi um pastor tão amável como o senhor é. E eu fiquei olhando para ela, sem saber o que responder. Mas eu quero dizer para você, irmão, mesmo que tudo diz de forma positiva ou negativa, nada disso me muda, porque cada dia eu estou servindo ao Senhor, amando ao Senhor, honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor, através da sua palavra. Mesmo sendo imperfeito, pecador e falho. Por isso eu convido você. Eu quero te agradecer por você estar aqui hoje comigo. Quero te agradecer por nós podermos ter refletido e te convidar você a aplicar essas lições na sua vida, nas nossas vidas. Amar mais, se dar mais, se sacrificar mais pela obra de Deus, se dar pelo amor aos outros, seguindo o exemplo de Cristo e o exemplo de Paulo. O grande exemplo de Cristo, sabe qual foi? Ele disse: eu voluntariamente, olha só, eu voluntariamente me entrego em sacrifício. Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O Espírito Santo está mostrando para mim agora o que é que Paulo disse e o que é que Jesus disse. É a primeira vez que eu vou falar isso, por causa desta meditação que nós tivemos hoje. Paulo voluntariamente se entregou em sacrifício em Roma, em Corinto, em Éfeso, em Gálatas, em várias cidades da Grécia e de Roma. Se entregou voluntariamente para pregar o Evangelho, para que outros pudessem ter um encontro com Deus. Jesus entregou-se voluntariamente para morrer na cruz do Calvário, para que eu pudesse estar aqui hoje, testemunhando deste amor, e dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu neto me deu um testemunho desse retiro que ele foi. Ele disse para mim: vô, o ano passado eu estava nesse mesmo retiro, lá embaixo chorando, sendo batizado com o Espírito Santo. Hoje eu estou aqui em cima do púlpito pregando. Neste ano eu estou ministrando para as pessoas. Eu estou pregando, vô. E eu fiquei olhando para ele, porque eu estava vendo um jovem que eu ia convidar para estar conosco, trazer ele para cá para cooperar conosco. E quando eu pensei nesse jovem, Deus falou comigo: mas você já tem, ele está do teu lado. E eu não havia entendido. Quem será? Quem será? Não havia compreendido. Até que o meu neto sentou perto de mim e falou: vô, eu estava fazendo isso, falando em línguas estranhas, abençoando as pessoas e orando pelas pessoas. Aí Deus falou para mim: esse é quem você espera, quem você precisa. Eu quero dizer para você, irmão, que Deus escolhe pessoas e Ele te escolheu para você estar aqui hoje. Deus escolheu o Hércules para que o Hércules fosse o meu cooperador. Não é perfeito ele não, irmão, mas ele está fazendo a melhor obra que alguém podia fazer. Ele está sendo meu motivador. Por causa do Hércules você está tendo essa live. Por causa da Eliane Alves você está tendo essa live. Por causa dele eu tenho orado mais. Por causa dele eu tenho pedido mais. Por causa dele eu fui ao monte.
por causa do Hércules. E você vai ver ainda o Hércules testemunhando do amor de Deus. Da mesma forma como ele outrora era alcoólatra, pecador, você vai ver ele sendo usado por Deus de uma forma poderosa. Sabe por quê? Porque ele está aprendendo a amar a Deus e amar a igreja, servindo a Deus, servindo a igreja. Se você quer servir a Deus, sirva a igreja, irmão. Ninguém serve a Deus se não servir a igreja. Ninguém serve a Deus se não servir a igreja. Obrigado, mãe Helena. Obrigado, mãe Helena. Tu és uma bênção. Olha aí, mãe Helena. Ela esteve conosco há muitos anos atrás. A mensagem dela: o Senhor é uma bênção. Obrigado, Helena. Outra mensagem: glória a Deus, aleluia. É isso aí, irmão. Nós precisamos, irmão, cada dia, viver este amor sem sacrifício. Viver este amor sem sacrifício. É o tema da nossa mensagem de hoje. Amor sem sacrifício. Sabe qual é? O amor a Deus. Não é um sacrifício fazer a obra de Deus. Não é um sacrifício renunciar. Não é um sacrifício se entregar a Deus. É um prazer fazer, irmão. É um prazer amar. É um prazer honrar. É um prazer ofertar. É um prazer dizimar. É um prazer manter, trabalhar com a missão. É um prazer, irmão, fazer missão. É um prazer. Hoje, eu recebi do nosso missionário lá na Índia. O pai dele partiu para a eternidade. Ele mandou uma mensagem para mim pedindo que eu orasse por ele, porque o pai dele havia partido para a eternidade e era o culto de despedida do corpo do pai. Lá na Índia. Lá na Índia eu estou fazendo igreja, irmão. Lá em Moçambique estou fazendo igreja. No Paquistão estamos fazendo igreja. Em Portugal estamos fazendo igreja. Tem a Assembleia de Deus Alpha Church agora lá em Faf, no norte de Portugal. Eles estão lá ouvindo agora a mensagem. Por isso eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Não abandone Jesus por nada. Abrace o teu pastor, ajude o teu pastor. Seja um cooperador com ele. Valorize o trabalho dele. Mas se você não tem pastor, quiser congregar conosco, será bem-vindo. Seja onde você estiver. Se estiver no Brasil, pode cooperar. Temos pessoas no Brasil. Nós vamos batizar uma irmã que congrega conosco no Brasil, só pela internet. Ela é dizimista, ela é ofertante, ela cumpre todas as regras da lei, da palavra de Deus. E eu vou batizá-la. Aqui mesmo em Londres, eu vou batizá-la. Sem ser nesse domingo, no outro domingo nós teremos uma Santa Ceia e ela vai participar da primeira Santa Ceia. Porque depois ela vai embora. Volta para o Brasil. Eu quero dizer para você que não há sacrifício quando você ama a Deus com alegria. Amém? Obrigado. Stephanie Braga. Eliane. Oh, Eliane, tu já está aí. Boa viagem, fez boa viagem. Eliane. Deus abençoe. Nathalie, Bianca Pinhal, gente boa. Não tinha visto, Eliane, que você estava aí. Poliane Londres, onde estiver, 1 ou 2 ou 3, Jesus estará no meio deles, é isso mesmo. Mas tem que estar reunido, Poliana, senão não adianta nada. Deus abençoe sua vida, pastor. Amo muito o senhor e a sua família. Vocês transmitem muita paz. A igreja está linda. Obrigado, Poliana. Obrigado, Poliana. Linda, obrigado. Você vai fazer a diferença, Poliana. Você vai fazer diferença. A sua cooperação, viu? A sua cooperação vai fazer diferença. Deus abençoe, Poliana. Obrigado, viu? Você, seu marido, muito obrigado. Muito obrigado. A igreja é o corpo de Cristo. Isso mesmo. Olha quantas mensagens boas temos aqui. Já resolveu. Então, por isso, meu amado irmão, nós vamos estar agora orando para encerrar esta meditação de hoje. Já está quase 1 hora no ar. Eu trazei bastante hoje. Mas nós vamos para o momento da oração. Se você tem um pedido de oração, eu vou deixar alguns minutos
para você colocar aí o seu pedido de oração. Nós vamos passar agora para o momento da oração. Eu vou botar aqui o clipe do momento da oração, e é o tempo para você ter, para escrever aí, se você quer. Se não quiser escrever, você pode mandar por mensagem e nós estaremos indo. Ora aqui, Poliana Londres, para minha mãe, já estarei orando, estaremos orando. Muito bem, muito bem, muito bem. Hércules Moura, só gratidão. Irmã Poliana, orar pela minha mãe. Vou estar orando pela sua mãe. Sua mãe é uma benção, Poliana. Ela faz muita falta nos cultos, viu? Se quiser que eu vá visitá-la, é só me passar o endereço que eu estarei lá. E a gente marca e estarei lá indo com prazer, viu? Vamos estar orando agora. Querido Deus, Pai de amor, de graça e misericórdia, em nome do Teu amado e querido Filho Jesus Cristo, diante da Tua presença nos colocamos esta noite, quando temos terminado, ministrado a Tua palavra, Senhor. Venha de uma forma especial abençoar cada vida. A mãe da nossa irmã Poliana, venha, Senhor, eu quero agradecer a bênção que o Hércules tem sido entre nós, Pai, muito obrigado. Abençoa o Hércules, a Eliane, Senhor, obrigado pela viagem boa que Tu deste a ela, Senhor. Ela já está no Brasil. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pela viagem, pela bênção que Tu tens sido e certamente continuará fazendo e guardando ela lá no Brasil, visitando seus entes queridos. Pai, abençoa também a Tua igreja aqui em Londres, nossa irmã Helena, Senhor, venha abençoá-la, nossa irmã Maria. Oh, Pai, venha abençoar cada vida de uma forma especial, venha tocar corações, Pai, para que nós possamos viver cada dia a Tua palavra. Pedro Carvalhais, Senhor, venha abençoar a família dele, Senhor, venha abençoar a nossa irmã Helena. Oh, Pai, também opera maravilha no Arthur, Senhor, que esteve conosco durante essa live. Pai, Tu és Deus maravilhoso e eu creio no poder da Tua palavra. Cada um, Senhor, cada um daqueles que, na verdade, cooperaram, participaram, se inscreveram no canal, cada um daqueles que compartilharam, Senhor, retribua, Senhor, retribua, porque eles estão fazendo a Tua obra, testemunhando, glorificando. Senhor, abençoa grandemente. Quanto a nós, dá-nos graça, dá-nos um final de semana abençoado, que nós tenhamos, Senhor amado, o culto de sexta-feira, de sábado, repleto, a casa cheia, dá-nos 100 almas aos sábados, dá-nos 500 almas aos domingos. Senhor, nós estamos orando pelos 500 por 100, por 500 ao domingo e 100 ao sábado, porque é o limite de cada salão, e, Senhor, Tu pode fazer isso, Tu podes operar o milagre, e eu creio no poder da Tua palavra. Senhor, que haja disponibilidade para cada um ir à Tua casa, servir, honrar e glorificar o Teu santo nome. Aqueles que estão conosco online, Senhor, aqueles que estão servindo a Ti, Senhor, online, abençoa poderosamente nossa igreja ali em Faf, Senhor, em Portugal. Abençoa Teu servo, pastor Nerivaldo, dê graça, dê força a ele, sabedoria, para que ele possa edificar aquela obra. Também abençoa, Senhor, Teu servo lá na Índia, o meu Emmanuel. Senhor, seu pai partiu para a eternidade, conforte seu coração. Abençoa também o nosso irmão José, ali, Senhor, em Moçambique. Senhor, cada vida, cada trabalho, cada obra, Senhor, a CIF, Senhor, em Paquistão, opera, Senhor, guarda cada um para a glória do Teu santo nome. Também venha, Senhor, abençoar de uma forma especial cada vida, para que nós possamos, através disso, ver o Teu nome sendo louvado e glorificado. Pai querido, eu Te agradeço pela minha casa, Te agradeço pelos meus filhos, pelos meus netos, Te agradeço pela bênção da salvação e pelo perdão dos meus pecados. Abre as portas da provisão e nos dê a Tua bênção e a Tua paz, em nome de Jesus, para a Tua glória e para Teu louvor. Amém? Amém? Graças a Deus.